dois, som. Para a Lucila, Tá me escutando? que já se Estou disponibilizou. escutando. Disponibilizou, não. Eu Você quer colocar já o seu aqui com a coragem de seu falar, slide eu já vou para poder fazer passar? uma palavra. Não, pode fazer. Já tá na mão aqui, ó. Gente, muitos já me conhecem, né? Falando um pouco do trabalho. Beleza. É o seguinte, o que eu quero falar foram muitos conceitos, né? Muitas conexões incríveis que foram acontecendo aqui hoje. E achei particularmente Eu não vi muito agora. interessante a questão de falar sobre divino, Primeiro, né? Que é Deus. ela tá falando só que a gente só Deus pode dentro de abrir para as nós. pessoas a partir Cada das 10 pessoa horas, foi o aqui que ela falou. é O teatro não um estava ser aberto antes divino das 10. criado por Deus, né? Deus está dentro de cada um. A gente só podia E usar a partir quando das 10. Isso não falou. da neurociência, o Carlos falou sobre a questão da neurociência, foi descoberto, né? Os neurocientistas descobriram agora, né? Acho que uma coisa que a gente já sabe, tem muita coisa que a gente sente e já sabe, mas a ciência está comprovando. Eles descobriram no nosso cérebro o ponto de Deus. Vocês sabiam disso? Alguém sabe disso? Sabia? Então, os cientistas estudaram as pessoas depois que elas fizeram a meditação, e aí eles descobriram que o nosso cérebro tem um ponto de Deus, que é uma coisa que ainda não estava sendo explicada. Então, cada vez mais, a ciência está mostrando que essa conexão, que é invisível, né, ela existe. E a gente sabe disso através de várias outras técnicas também, que é o campo morfológico, a constelação sistêmica. Então, é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, graças a Deus, né? E por isso também estão tendo muitas conexões e as pessoas estão abrindo os olhos, despertando para esse invisível que existe. Porque a gente sabe, né? Não tem vazio aqui. Tem muitas coisas, né? Além do nosso físico. É só isso que eu queria falar, tá bom, gente? Valeu. Incrível! Obrigado, Lucila. Tem documentários até sobre o que é a partícula divina, se é o DMT, se é alguma outra coisa que é produzida aqui na nossa epífise, na nossa glândula pineal. E agora, direto das estrelas, André Sanches, você nos ouve? Alto e claro, vocês me ouvem? Olha só, comunicação com o divino praticamente aqui. Então, agora deixa contigo, ele que é do Universo Agile Hub. Já fiz sua moral aqui, André. Sem Opa! pressão, mas entrega tudo aí, tá? Gratidão, gratidão, muito obrigado. Vamos lá, muito obrigado a vocês que ficaram até agora no finalzinho, estão aí para entender um pouco o que é essa agilidade. Eu estaria presencial com vocês, então agradeço toda a organização que, com agilidade, conseguiu permitir com que eu pudesse entregar esse conteúdo para vocês de forma online. Tive um desafio pessoal, então quero agradecer a todos vocês. Eu adoro o calor humano, então estaria aí abraçando, beijando, conectando com todo mundo, mas eu já recebi essa energia aí de vocês, tem uma galera que está por aí, então vamos falar de agilidade, uma honra estar por aqui. Vou rapidinho, são quatro pilares que eu trouxe aqui. Vamos falar da atualidade, como é que é esse mundo atual, vamos falar de agilidade, claro, sermos o CEO ágil de nossas vidas. Vou falar de exponencialidade e um pouquinho de inteligência artificial. Coisa rápida, até umas 4 horas da manhã a gente liquida a fatura. Bom, vamos começar por atualidade. Já peguem os celulares de vocês, tem tarefa aqui para a gente fazer ao vivo e tem um Mentimeter, então escaneiem esse QR Code ou quem quiser acessa mente.com para a gente fazer um esquenta rápido aqui, uma nuvem de palavras, para digitar uma única palavra, ou na verdade tem 3 perguntas aí, então podem ser 3 características do mundo de cada uma de vocês que estão aqui nos acompanhando. Uma palavra, como que é o seu mundo atual hoje? Pode ser o seu mundo pessoal, pode ser o seu mundo profissional, pode ser o seu mundo empreendedor, pode ser o seu mundo empresarial. E eu vou acompanhando aqui as respostas, a gente vai construir conjuntamente essa nuvem de palavras.
Se não estiver dando certo, dá um grito aí que a gente revisita aqui o exercício. Mas, ó, eu já estou acompanhando aí algumas respostas. Quem lembrar de mais alguma resposta, pode escanear de novo, pode colocar mais uma característica, mais uma qualidade, mais um adjetivo, mais um substantivo desse mundo complexo, desse mundo desafiador aí de cada uma de vocês. Legal, ó. A nuvem tá ficando bonita aqui, ó. Quanto mais respostas a gente tiver, melhor ele fica. Ele vai formando, ele vai juntando as palavras e aí as palavras que mais aparecem, ele vai juntando e elas vão ficando maior, essas palavras. Então, quanto mais a gente responder, melhor. E vai ser o nosso mundo atual. Hoje, nós aí, dezenas de pessoas, que estamos aqui construindo juntos e juntas o Mulheres Talento. Bom, diversos speakers aí que depois eu vou honrar. Então, vamos lá para finalizar. Eu tenho mais ou menos aqui mais ou menos a quantidade de pessoas. Então, mais uns 20 segundinhos a gente já conclui. Eu vou mostrar ele para vocês. Então, tá ficando bem legal aqui, hein? Bem legal mesmo. Eu já queria compartilhar, mas vamos esperar aqui mais 10 segundos. Se alguém não conseguiu, pede ajuda para a pessoa do lado. Finalizando aqui, ó, já tem mais algumas respostas. Legal. Então, vou compartilhar com vocês aqui em primeira mão características desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá? Então, olha só que bacana. 25 respostas, muito obrigado aí, a maioria respondeu. Então, mundo dinâmico. A palavra dinâmico apareceu maior, por quê? Porque mais pessoas elegeram como característica do mundo atual. Depois aparece o mundo emocionante, mundo complexo, mundo louco, né? Até apareceu o mundo ágil por aí, ó. Loucura, mundo rápido, mundo tecnológico, espiritualizado, espiritualidade. Então, daria para juntar os dois. Mundo insano, verdade, mundo fenomenal, mundo de muito amor, mundo desafiante, emocionante e por aí vai. Então, a grande característica aí que a gente vê é um mundo dinâmico, um mundo espiritualizado e um mundo aí rápido e dinâmico. Legal. Fiquem com o celular aí na mão. Vou deixar aqui outro exercício, tarefa agora para o Instagram. Corre lá para o Instagram e segue @Universo Ágil Hub. Por quê? Porque a gente produz conteúdo diariamente. Faça chuva ou faça sol, sábado, domingo, Natal, Ano Novo, Páscoa. A gente adora agilidade. Agilidade inclusiva, agilidade jurídica, agilidade dos negócios, business agility. Tem um montão de conteúdo. Claro que hoje a gente vai ver de forma muito mais compacta. E podem seguir também o meu perfil pessoal, André R. Sanches. E aí a gente que responde mesmo. Então, o Universo Ágil hoje reúne ali, é um hub de agilidade, é o primeiro no mundo, reúne ali mais de 60, 70 experts que levam a agilidade até você. Agilidade pessoal, profissional, empresarial, empreendedora. Então, tem esses dois aí contatos para vocês seguirem. Bom, eu falo que eu tenho uma vida de negócios, eu sou um homem empreendedor, empresário, e aí eu constituí a minha família, tá por aqui, então começam por várias startups, tem aqui no centro a Amanda, depois aparecem meus pais, os pets, os filhos, então a gente vai cuidando aí como se fossem várias startups mesmo, precisa de investimento, tempo, energia e recursos. Agora vamos falar desse mundo atual, que a gente trouxe algumas características, eu gosto de trazer algumas delas aqui. Ele é um mundo cada vez mais incerto. Esse é o gráfico do Fundo Monetário Internacional, onde ele olha a incerteza no mundo. E aí o que acontece? Ele olha em cada um dos países, olha os aspectos políticos, econômicos, geológicos, geográficos e por aí vai. E olha só, o grande recado desse gráfico aqui é que a linha vermelha, né, que é a incerteza no mundo, ela está aumentando. E aí parece um eletrocardiograma mesmo, né? É uma montanha-russa viver nesse mundo atual. O gráfico vai de 1990 até o ano passado. Então, mundo extremamente volátil ali, incerto, complexo e de extrema incerteza. Ele está e será cada vez mais incerto. E quando a gente olha a adoção das tecnologias, aqui está a curva de adoção das tecnologias, desde 1860 até 2020, mais ou menos, o ser humano, a nossa sociedade, adota cada vez mais tecnologias. Ou seja, elas são exponenciais. Elas são adotadas e são criadas, adotadas, exponencializadas cada vez mais rápido.
Então, são características do mundo atual. E aí, essas características, a gente vai entender quase que é um caos, né? Por quê? Porque lidar com tudo isso daí começa a trazer inúmeros desafios. Tem o filósofo Zygmunt Bauman, ele cunhou o termo modernidade líquida, mais ou menos por volta de 2001 a 2005, e escreveu vários livros, e ele fala, olha, a sociedade não é mais sólida, aquela coisa robusta, agora é tudo líquido, né? Como se fosse passando ali pelas mãos. E aí eu brinco com muito respeito com ele que a modernidade atual, ela é gasosa, ela se expande muito rápido nos relacionamentos, ela se expande muito rápido nos desafios, mas também nas oportunidades. E aí a pergunta que eu vou deixar, o que vem pela frente? 3 indicadores que, infelizmente, o Brasil lidera: depressão, estresse e ansiedade. Não tem jeito, acaba realmente trazendo esses 3 indicadores, por isso, e a gente lidera aí todos eles. Depressão porque a gente está com foco no passado, estresse porque a gente está com uma pressão muito grande no presente, e ansiedade porque existe um olhar muito para o futuro, ou apenas no futuro. Bacana. Agora pergunta para vocês, e vocês como líderes da vida de vocês, nós, lideranças de nossas vidas, de nossas famílias, de nossa sociedade, de nosso entorno, a gente está preparado para esse mundo de 2025? 2025 não, de 2050? Não sei, hein? Tenho dúvidas. Agora, e responder essa pergunta, talvez 2050 esteja muito longe, André, não sei nem o que eu vou comer amanhã direito. Tá bom, 2040, 2030, parece que está logo ali, mas falta longe, faz 5 anos e meio, quase, né? Pergunta, então, vamos voltar ali para a nossa enquete. Então, vou fazer agora mais uma pergunta para vocês. Como que, vou habilitar a pergunta aqui, é o mesmo QR Code, é o mesmo código, tá? Vocês estão preparados e preparadas para esse mundo? Essa é a pergunta. De 0 a 10, o quanto que a gente está preparado? 0 é não estou nada preparado, 10 é eu estou 100% preparado. Então, vamos lá, QR Code na tela, é só escanear, mover a barrinha ali de 0 a 10 e a gente vai ter um termômetro desse nosso grupo aqui. Super rápido, super ágil, enquete bem rápida para a gente ter um termômetro aí de como é que a gente está. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui, ó, já temos 6 avaliações, muito bacana. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui e honrando, lógico, todo o evento. Então, Vivian, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra compartilhar um pouquinho do meu aprendizado, desde esse negócio aí, dessa tal da agilidade. Quero agradecer aqui também a Vanessa, a Gia, a Cláudia, a Isa, a Gabriela, o Alan, o Thiago, Claudete e o Cláudio, por serem speakers, e eu também estar nesse seleto grupo. O processo seletivo ali foi duro, hein, galera? Compartilhando aqui os bastidores. Quero agradecer o Diego, o Elvis e a Vivi aí pelo suporte, o Marcel também, pelo suporte aí para eu poder estar com vocês online, e a Joana Novaes e a Alana Valsec, que estão por aí, né? A Joana foi acho que de manhãzinha, a Alana está por aí ainda, então, representando o Universo Ágil. Muito legal vocês estarem aí junto, todo mundo junto e misturado. Legal. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a nota. Vamos entender como que está esse mundo, como é que a gente está preparado, né? Olha só que legal. Nota 6. Então, mais ou menos, estamos 60% preparados para esse mundo muito louco ali, muito louco, dinâmico, aquelas coisas todas que a gente construiu na nossa nuvem de palavras. Bom, é uma nota boa, tá? Não é uma nota ruim. Tem espaço para melhoria? Sim. Então, vamos ver como melhorar esse negócio. Então, vou trazer para vocês, nesse primeiro bloco sobre o mundo, sejamos minimalistas. E aí é só olhar o mercado de startups, o próprio movimento minimalista, de mínimos viáveis. Então, André, eu já ouvi falar desse tal do MVP, Minimum Viable Product, do inglês chique, né? Bacana. Então, mínimo produto viável. E aí a gente adota o mesmo raciocínio para a vida. É o mínimo serviço viável, o mínimo passo viável, a mínima mudança viável, mínimo viable change, do inglês também. Então, André, eu quero montar um time aqui de vendas muito bacana. É que todo mundo quer, óbvio, 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, mas certamente ele passa pela primeira pessoa, depois pela primeira contratação, depois pelo primeiro processo documentado de vendas, pelo playbook de vendas, por exemplo, depois pelo primeiro processo, pelo primeiro software, pela primeira ferramenta que a gente vai adotar. Então, que a gente sonhe grande sim, mas que a gente dê passos pequenos e mais seguros. Eles são garantia de sucesso
nesse mundo que a gente viu, tá? Então, primeiro recorte aqui do nosso mundo é para entender como que esse mundo aí, a gente consegue lidar com ele, tá? Então, primeiro recado, primeira dica, ágil, sejamos minimalistas. Bom, vamos entender agora essa tal da agilidade. Eu brinco que a agilidade, para mim, André Sanches, surgiu em 1977, porque os meus pais, aqui no centro, eles tiveram que adaptar a relação. Eles eram só um casal de namorados, como qualquer um, e descobriram que estavam grávidos. Em 2 meses, eles tiveram que adaptar o relacionamento, eles tiveram que montar um casamento e tiveram que encontrar uma casa para morar. Porque de 2 famílias conservadoras, meu pai Valdir, minha mãe Neuza, tiveram que se adaptar. Então eu brinco, para mim a agilidade nasceu comigo, e aí não contem para o meu avô, aqui do lado esquerdo, né, o casal de avós do lado esquerdo aqui, maternos, os paternos já faleceram, os maternos ainda são vivos, meu avô acha que minha mãe, acha que eu nasci prematuro, tá? Mas é lógico porque minha mãe casou grávida. Então não contem esse segredo. Bom, nos anos, por volta de fevereiro de 2001, tinha uma galera que estava desenvolvendo software, e aí eles desenvolviam um modelo mais linear de trabalho, ou seja, especifica tudo, constrói tudo, testa tudo, e depois leva lá para o cliente. Modelo linear mesmo. E aí, a grande sacada dessas 17 pessoas foi cada um olhou para o lado e falou assim, nossa, eu estou aprendendo novas formas de software. O outro olhou para o lado, pô, eu também. E aí eles criaram um tal de um marco, né, que é bem grande aí na indústria de software, o tal do Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software. Nessa época, para mim, foi muito legal, porque eu sou cientista da computação, e eu estava na Universidade de São Paulo, e a gente trouxe para o Brasil uma iniciativa bem pioneira de testar e experimentar os tais dos métodos ágeis. Então, de lá para cá, eu não paro de estudar. E aí é legal porque a gente começa a ver que essa tal da agilidade começa a aparecer lá em capa de revista, seja um profissional ágil, ganha bastante dinheiro, empresas que vão ter sucesso são empresas ágeis. Aí aparece o Fábio Barbosa lá, quando ele assumiu a Natura, ele estava no conselho de administração, ele foi, o ano passado, se eu não me engano, ele foi para o conselho, o ano retrasado, ele foi para o conselho, para a diretoria da Natura e falou, agilidade é palavra de ordem. Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, se a Natura está precisando ser ágil, gente, eu aqui menorzinho, eu preciso ser também, né? E todo mundo aqui precisa ser. E aí aparece até casos da própria Petrobras, transformação na Petrobras, 1,5 bilhões de resultado. Aqui é resultado mesmo, tá? Então, a gente está falando que é jogo de pessoa pequena, média e grande. Ou seja, precisamos entender desse negócio. Precisamos entender tanto que é uma habilidade, uma competência do Fórum Econômico Mundial. Então, por isso que eu adoro, por isso que a gente criou um hub, por isso que a gente dissemina e democratiza essa habilidade, essa competência. Vou trazer aqui super rápido uma definição. Essa é a minha definição, não é a do próprio Universo Ágil, mas acho que ela empacota bastante coisa. Ela, para mim, é uma filosofia, ou seja, ela é uma cultura, ela é um pensamento, um modelo mental, uma forma de trabalho, uma forma de vida, que maximiza valor, e não necessariamente valor é dinheiro, pode ser impacto numa comunidade, pode ser impacto na sua família, pode ser sim dinheiro no bolso, pode ser o valor de uma empresa, cada um vai encontrar o que quer maximizar valor, e depois, com 2 características, segurança, mas não é a plena segurança, é a mínima segurança, a gente já viu no primeiro bloco, e dinamismo, porque o mundo muda o tempo todo. Então, a gente precisa dessas 2 características. Mínima segurança não é mais a plena, não dá mais para ter plena, não. Agora, montar um plano, fazer aquelas coisas e garantir que o plano 100% vai dar certo, esquece. Meu plano era estar presencial com vocês, não deu, mas por segurança, por dinamismo, a gente mudou e vai conseguir entregar o conteúdo. Então, tá aí. Agora, com essa agilidade, vocês podem ser um CEO ágil da vida de vocês e terem um bom casamento, constituírem uma boa família, algumas startups ali, né, filhos, pets, esposas, mas também serem pessoas palestrantes, mentoras, palestrando no Brasil, fora do Brasil, serem presidentes de empresas, construírem grandes coisas, e aqui está um pouquinho de um recorte mais pessoal, e aqui não é para esnobar, mas é simplesmente para falar que eu não tenho nada mais, nada menos do que qualquer pessoa de vocês que estão aí. O que eu uso foi da agilidade como competência e como habilidade. Desde então, né, desde 2001, mais ou menos, vão lá 23 anos. E aí alguns resultados, alguns bilhões de benefícios, algumas empresas, algumas centenas de empresas transformadas e milhares de vidas impactadas. Agora, o que é legal de tudo isso, né? Aqui está o mapa da mina. Então, lógico que eu vou dar o mapa da mina para vocês. Está aí, ó. É só estudar esse negócio. André, isso aí parece o metrô de Londres, o metrô de São Paulo, o metrô não sei da onde. Hoje, catalogados, existem mais de 600 métodos, práticas, ferramentas, frameworks e tudo que vocês imaginarem.
Ó, lembra a tal da Petrobras, 1,5 bi? Foi um bom tempinho ali para eles implantarem. Implantaram esse tal de Safe aqui, ó. Putz, mas eu nem preciso desse negócio, nem tenho dinheiro da Petrobras, André. Tem outras coisinhas mais fáceis aí, do tipo Kanban, Kaizen, Scrum e por aí vai, tá? Design Thinking tá por aqui, de repente alguém já ouviu falar, então é agilidade para inovar? Design Thinking. Mas tem várias outras coisas legais aí também. André, gente, você tá explodindo cabeção aqui, 8 e pouco da noite. Me dá um resumo desse negócio. Vou dar um resumo e vou contar uma historinha para vocês. De um modo geral, culturas ágeis são culturas iterativas. Então, tá aqui, se eu vou construir uma canoa, eu começo pela parte superior, pela parte inferior, depois ali mais algumas hastes, mais outras, até que uma hora a canoa está pronta. Ou seja, qual é a menor canoa que eu consigo construir em 4 passos? E eu estou iterando. Depois eu incremento. É claro que o cliente, a pessoa, nós queremos a canoa completa, só que a canoa completa demora. E aí eu fico esperando até ter a canoa perfeita. E quando ela vem, nunca. Eu quero a esposa perfeita. Quando ela vem, nunca. Eu quero o marido perfeito. Quando vem, nunca. Ou seja, é uma construção. Então, que a gente se divirta assim com a jornada, tá? E aqui, ó, tá o incremento. Então, no primeiro ciclo, eu já tenho a canoa, já saio usando. Ah, é lógico que vai dar trabalho porque não tem remo, é lógico que vai dar trabalho porque não tem vela, e tá tudo bem, mas pelo menos eu faço uso. É isso que gera valor. Mas a gente quer o processo perfeito, candidato perfeito. Essas coisas perfeitas não existem, não, tá? Exceto obras divinas, claro, o restante aqui tem muita da imperfeição nossa de sermos humanos, de sermos seres em construção. Bom, tá aqui, então, em algum momento no ciclo 2 tem o remo, no ciclo 3 tem a vela, no ciclo 4 tem o banco e por aí vai. Ou seja, é uma cultura iterativa e uma cultura incremental. Então, lembra, eu parto de um ponto mínimo, seja minimalista, e vou incrementando e iterando. Legal. E aí, eu trago a figura do touro de Picasso, que um artista bem famoso, e eu falo, para um MVP, muitas vezes a gente quer desenhar o touro perfeito. Então, me dá um ano inteiro que eu desenho esse primeiro touro aqui. Só que às vezes a gente não tem um ano inteiro. Às vezes a gente tem 10 segundos. Ah, não consigo fazer o touro. Claro que consegue. Faça o melhor touro em 10 segundos. Faça o melhor processo em 10 minutos. Faça o melhor planejamento em 2 dias, em 10 dias. Depois, sair do 0 para o 1, aí a gente vai iterando e incrementando. Então, se eu tenho 10 segundos, o touro é isso daqui, é o que dá para fazer em 10 segundos, não dá para fazer muito mais coisa, não. Ah, mas e se eu der uns 5 minutinhos? Pô, de repente sai até um tourinho melhor, ó, de repente pode sair esse aqui do meio. E se você me der 10 horas? Pô, de repente eu até desenho um touro completinho aqui, tá? Ou seja, a gente baliza o nosso desejo, nosso interesse, com base no tempo e na disponibilidade e nos recursos que a gente tem. Bom, uma coisa que eu gosto também de trazer numa liderança mais ágil e humanizada são esses 4 pilares que vêm do Modern Agile, conectado também com o Heart of Agile, que é tornar as pessoas sensacionais. Quem? Todas elas, todas, sem exceção. Pessoas da nossa família, pessoas do nosso entorno, funcionários, colaboradores, estagiários, parceiros, fornecedores, clientes, todo mundo. Então, uma cultura mais humanizada torna as pessoas mais sensacionais. Depois entregar valor a todo instante, ou seja, toda semana, toda quinzena, todo mês eu estou gerando valor. Os nossos clientes, nós mesmos, a gente experimenta esse valor, tá? Porque, um exemplo, aplicado à vida pessoal, eu estou aprendendo, eu estou me desafiando, eu estou estudando, ou seja, eu estou gerando valor para a minha construção. Depois, segurança como pré-requisito. Então, a pergunta é, qual a segurança física, emocional, psicológica, financeira, temporal? Tudo isso como segurança. Ah, vamos investir R$1.000. Tá bom, quanto? Por quanto tempo? Até onde a gente vai perder esse dinheiro? Então, que a gente desenha ali os limites, né, dessa segurança. E depois, a gente vive numa sociedade que a gente trabalha aprendendo e aprende trabalhando. É tudo junto e misturado. Então, a experimentação e o aprendizado tem que ser muito rápido. Bom, para fechar esse bloco, a historinha que eu vou contar, eu fui diretor de compliance da São Paulo Turismo, é o AMB, que está aí, né, faz várias coisas na empresa, mas está aqui o AMB. E aí, na época que eu assumi a presidência, uma companhia com 400, quase 500 colaboradores, há 3 anos sem dissídio e numa tentativa de privatização. E aí, para mim, foi um mega desafio corporativo, porque eu falei, caramba, para onde que a gente vai com essa companhia aqui que está sangrando, que está dando prejuízo, que dá um montão de coisa? Eu usei a agilidade estratégica que eu vou compartilhar com vocês. E aí, a gente conseguiu, um tempo depois, um projeto para o Parque do Anhembi, para que ele fosse revitalizado, agora se chamando, inclusive, Distrito Anhembi,
através de uma concessão e não mais de uma privatização. E aí, rendendo aí ao Distrito AMB 5 bilhões por ano, a prefeitura tem uma parte desse valor, a empresa também, e aí 2,6 bilhões de resultado. O que é bem legal, que eu não usei nada mega sofisticado, de Harvard, essas coisas todas, eu usei o que está nesse compilado desse slide aqui que eu trouxe para vocês. Quando a gente olha a agilidade para trás, no ciclo passado, na semana passada, no mês passado, eu estou falando do quê? Aprendizado, o que eu aprendi. Depois, quando eu estou falando de aprendizado hoje, adaptação, é o quanto que eu me adapto, minha musculatura de adaptação. E depois, quando eu olho a agilidade para frente, é o quanto que eu quero inovar, o quanto que eu quero criar. Então, aqui são 3 pilares que eu vou deixar, então, de tarefa para vocês. Vocês podem já bater uma foto. Tá aqui, peraí, não foi. Agora vai, beleza. Então, desafio. 15 minutos por semana, não precisa mais do que isso. Foi exatamente isso que eu usei, tá? Para conseguir aquele resultado na São Paulo Turismo. Só que eu não consegui em uma única semana. Eu consegui ao longo das semanas. Essa é a diferença, tá? Juros compostos. E a gente vive no Brasil de juros compostos, a gente ainda vive, mas eles estão mais controlados, melhor controlados. Então, por 15 minutos por semana, nada mais, nada menos. 5 minutos para você se perguntar, o que eu aprendi na semana passada? O que eu aprendi na minha vida pessoal? O que eu aprendi na minha relação? O que eu aprendi com os meus filhos e filhas? O que eu aprendi com o meu sócio, com a minha sócia? O que a minha equipe, aí coletivamente, o que a minha equipe aprendeu? O que a minha empresa aprendeu? Aprendeu com os fornecedores? Então, é um jogo de aprendizado. 5 minutos. É legal ir anotando, tá? Depois, adaptação. O que eu vou mudar essa semana? Em geral, eu faço de domingo ou segunda de manhã. Então, o que eu vou mudar essa semana? Eu vou mudar algum fornecedor? Eu vou melhorar algum processo? Eu vou mudar alguma pessoa da equipe? Porque às vezes a gente precisa mudar, sim. Eu vou mudar, o que eu vou mudar? Eu vou mudar a minha forma de tratar a minha esposa? Eu vou mudar a minha forma de tratar meus filhos? É o que eu vou mudar na semana seguinte. E o jogo de inovação? O que eu vou experimentar diferente? Porque se eu não experimentar algo diferente, eu vou continuar na mesmice, e aí não tem jeito. Eu preciso de inovar, eu preciso de experimentar caminhos diferentes, eu preciso de inovar. Então, tá aí, esse é o exercício, batam foto, depois marquem a gente lá, Universo Ágil Hub, André R. Sanches, para a gente entender o quanto que esse conteúdo está fazendo sentido e está impactando a vida de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho e rapidamente de exponencialidade, terceiro bloco. Para falar de exponencialidade, a gente precisa entender o crescimento linear. Então, André, eu quero aumentar minhas vendas R$1.000 por mês, tá bom? Então, 1.000 a cada mês, passaram 6 meses, eu aumentei R$6.000. Mas existe um crescimento exponencial, que muitas empresas, muitas startups, muitos negócios estão construídos com base nessa teoria. A gente não vai olhar toda a teoria, mas vai ver um elemento super importante dela. Bom, a pergunta é, se eu tenho pessoas e quero chegar a resultados na minha vida, quais estratégias eu vou fazer? Quais estratégias eu vou usar? Hoje em dia, 2024, existem infinitas. A gente vai ter que escolher algumas. Agora, independente se eu vou crescer por fusão e aquisição, se eu vou crescer desenvolvendo produtos, se eu vou crescer o meu lado espiritual, se eu vou crescer o meu lado religioso, independente das estratégias, e todas elas são boas, tá? Todas elas. Mas a gente tem que escolher algumas, tá? O que a gente faz? Precisa alinhar todo mundo. Então, não vai ter evento favorável para quem não sabe onde. Então, eu preciso entender onde eu quero chegar para depois desenhar algumas poucas estratégias. Não é para desenhar um montão, são algumas poucas. 2, 3, 4 estratégias para chegar onde eu quero chegar. E aí, na nova economia, as pessoas e as empresas, ou elas estão crescendo ou estão morrendo. Não tem mais gente estável, não tem mais empresa estável. Então, o desafio é o quê? Crescer e expandir, aprender, desaprender, reaprender. Esse é o nosso desafio. Legal. Então, numa empresa, ou numa sociedade, ou num convívio social, eu preciso fazer todo mundo ir na mesma direção. Esse é o grande desafio hoje das pessoas e das equipes, e principalmente das lideranças. Bom, então, existe uma métrica chamada North Star, que é o que eu quis trazer de presente para vocês. E todas as empresas, quando a gente olha grandes empresas no mundo, fazem uso dessa métrica. Então, aqui, por exemplo, André, me fala o que é essa North Star Metric, ou métrica Estrela do Norte. Do TikTok, é quantidade de usuários ativos. Na Meta ou no Facebook, é a mesma coisa. No Spotify, horas escutadas. Na Netflix, tempo assistido.
No Uber, corridas por semana. No LinkedIn, mídias sociais em geral é quantidade de usuário ativo. E na Amazon, ou e-commerce em geral, compras por mês. Ou seja, essa métrica leva toda a empresa, leva todo mundo para o mesmo lugar. Ela é a forma como a gente uniformiza todos os nossos esforços. Isso dá para usar na vida pessoal e na vida profissional. Legal. Tá aqui, ó, North Star Metric do Spotify. Tempo gasto ouvindo música. Essa tem que ser a principal métrica. Claro que dinheiro é bom, claro que resultado é bom, claro que lucro é bom, claro que tudo isso é bom, mas precisa ter uma única, não são duas, três, é uma única, uma estrela guia que toda a empresa está olhando, desde o CEO até o estagiário, desde do sócio, esposa, está todo mundo olhando essa métrica, porque depois dela derivam outras. E aí, olha só que legal, aqui no exemplo do Spotify. Se a gente vive para construir uma plataforma para que as pessoas gastem mais tempo ouvindo música, eu posso ter ações, aqui tem duas, de entrada para aumentar esse tempo gasto ouvindo música. Como? Trazendo as pessoas de volta com mais frequência, ou seja, olha, faz tempo que tal pessoa não usa o Spotify, vou mandar lá alguma coisa, uma mensagem de incentivo para ele voltar a usar. Ou vou aumentar o tempo gasto nas sessões. Então, quem fica 30 minutos, eu vou tentar fazer ficar mais. Quem fica 1 hora, eu vou tentar fazer ficar mais. Então, olha só, 2 ações, 2 estratégias para fazer essa métrica estrela do norte exponencializar ainda mais. E aí, quando a gente conecta isso com o OKR, não vai dar para ver aqui o OKR, mas eu só quero conectar os dois assuntos, aí fica legal, porque eu tenho a métrica estrela do norte, eu tenho a minha visão de pessoa e a minha visão da empresa, de negócio, onde eu quero chegar, eu tenho a missão, por que a gente existe, as estratégias, lembra que eu falei plural? Não é à toa. Quem tem uma única estratégia hoje não tem nenhuma. Quem tem mais de uma, sim, está um pouco mais sólido nesse mundo. Então, estratégias, ações que a gente vai fazer para cumprir nossa missão e a visão. Para cada estratégia, um conjunto de objetivos e para cada objetivo, um conjunto de resultados chaves. Essa parte aqui de baixo são os tais dos OKRs. Então, meu presente para vocês, North Star Metric, métrica estrela do norte. E a pergunta, né? Qual que é a sua métrica guia? Por onde que a gente está sendo guiado? A minha pessoal, é quantidade de pessoas impactadas. Como eu entrego isso? Na forma de palestra, treinamento, mentoria, workshop, consultoria, aula, livros e por aí vai. E qual é o assunto principal? Agilidade por óbvio. Então, pergunta, reflexão, qual a sua métrica guia? A sua ou a da sua empresa, do seu negócio? Bom, vamos fechar aqui o 4º bloco, então, na exponencialidade, que a gente tenha uma métrica guia e ela vai guiar todas as nossas ações, todas as nossas estratégias. Agora, não tem como não falar também da inteligência artificial. E não é um jogo de ou, não é um jogo de e, nem um jogo de soma, é um jogo de multiplicar e de exponencializar. E aí, ela é antiga, tá? Meu primeiro contato com inteligência artificial é de 2002, quando eu comecei a programar lá alguns robozinhos para jogar futebol um contra o outro. Mas aqui tem um montão de coisa, e se não tivesse lógica, não ia ter IA. Aqui é mais histórico mesmo, tá? Mas aí os algoritmos vão evoluindo, os dados vão evoluindo, tudo vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, até que chega uma hora que as máquinas começam a ganhar do ser humano no xadrez, então tem um pouquinho do histórico, até que chega lá em setembro de 2022, alguém põe para o público o tal do ChatGPT, uma linguagem de processamento natural que conversa com as pessoas. E a gente adora um bom bate-papo, principalmente brasileiro, então a gente se apaixona por esse negócio. Então, tá aí um pouquinho do resumo. Que eu gosto de trazer dos futuros da inteligência artificial, essa capacidade de tempo real a gente absorver informação. Então, ela é uma aliada nossa. Então, vai vir mais um convite para vocês, tá? Então, para a gente, eu não tenho boa memória, eu preciso de fazer uso de outras inteligências que tragam melhores memórias para mim, André. Então, meios digitais, meios tecnológicos e agora meios de inteligências artificiais, sem esquecer a inteligência humana, óbvio, né? Então, o que dá para fazer, André? Tudo isso, e a lista é não exaustiva, hein? Dá para melhorar a qualidade dos nossos produtos, dá para transformá-los mais velozes, dá para economizar dinheiro, dá para personalizar o atendimento, as mensagens, dá para automatizar um montão de coisa, dá para ser criativo. Então, quem gosta da Elis Regina já pode escrever um e-mail ao tom de Elis Regina e por aí vai. Então, olha só, de um modo muito simples, a um custo muito próximo de zero, né? Dá para aprender e dá para gerar um montão de pensamento, um montão de coisa legal. Tudo isso dá para fazer aplicado nesses formatos, formato de texto, formato de código de computador,
formato de imagem, formato de áudio, formato de vídeo, ou seja, dá para aplicar um montão de coisa. Aqui eu só trouxe um recorte de algumas, então Gemini, GPT-4, ou seja, o convite aqui é só para... Ah, já ouvi falar desses negócios aqui, lá o André falou que esses negócios aí agilizam um montão de coisa. É isso mesmo, tá? Então aqui tem mais algum recorte, ó, Synthesia, por exemplo, para fazer vídeo, Suno, para fazer composições, áudios mesmo, músicas, para quem é criativo, são ferramentas incríveis. Bom, Divertidamente lançou, Divertidamente 2, então tá aqui um exemplo super simples e gratuito, designer.microsoft.com, vocês vão ter acesso a esse material, mas eu digitei lá, ó, personagem, menino do Divertidamente, o estilo que eu queria, calça jeans, e aí vocês colocam o que vocês quiserem, de bermuda, tênis preto, vou colocar mais próximo da minha marca, vou colocar mais próximo do meu estilo, então depois vocês fazem lá e vão gerando e vão postando pra gente lá para ver como é que foi diferente, né? Então esse foi o que eu coloquei, né? Eu fui escrevendo, para que o Microsoft Designer gratuito gerasse para a gente. André, você falou lá que o tal dessas inteligências artificiais, eles ajudam a gente do North Star, não ajudava? Sim, eu peguei exatamente como se eu tivesse um salão de beleza, atendendo um público, coloquei o público, especifiquei um pouquinho aqui, um pouquinho mais. Quem criou essa NSM, né, é o Sean Ellis, então coloquei lá também, e falei, ChatGPT, me dá 10 métricas aí. E ele deu 10 aqui, ó. Ó que legal. 10 métricas Estrela do Norte para o meu negócio. Ou seja, agora o como vocês podem pedir ajuda para a inteligência artificial. Então, ó, valor médio por visita, taxa de retenção dos clientes, NPS, tem um montão de coisa. Só que aí, olha só, eu fui numa outra inteligência artificial, a do Gemini, que é do Google, gratuita também, e coloquei a mesma coisa, o mesmo tal do prompt, né? Que é o comando que a gente põe aqui em cima. Ele deu outro resultado. Ou seja, a gente tem duas mega inteligências para trabalhar a nosso favor. Depois a gente aprende um pouquinho delas e escolhe qual que a gente quer. Bom, obviamente não, vai vir mais uma tarefa de casa. Segundo desafio da noite, 15 minutos por semana. Não precisa mais do que isso. Dá para encaixar na agenda, dá para a gente treinar e dá para a gente brincar. Aprenda uma IA, experimente, se lambuze, se divirta com uma inteligência artificial por semana. Elas não mordem, elas não beliscam, elas não ferem, elas trazem muita coisa legal mesmo. Então, o convite aqui, estejam abertos e abertas para o novo. Lembra que a agilidade no futuro era inovação e experimentação? Por isso, a inteligência artificial. Vou deixar aqui, então, algumas dicas de livro que, para mim, foram mudanças transformadoras. Humanocracia, Organizações Infinitas, Reinventando as Organizações e Organizações Exponenciais. Esse livro aqui fala de um propósito transformador massivo, PTM, é muito legal. Falei de OKR, então, claro, o John Doerr, que é o criador, então avalie o que importa. Simon Sinek, que começa pelo porquê. Antifrágil, Brevidade Inteligente e o Scrum, fazer o dobro com a metade do esforço, acho que parece fazer sentido, né? E de inteligência artificial, Brasil tem várias pessoas legais, eu gosto muito da Marta Gabriel, mas aí tem mais outras duas literaturas, do Roger Buttle e do Kevin Scott, para vocês darem os próximos passos. Aqui já eu começaria daqui da esquerda para a direita, tá? Bom, para finalizar aqui, quero agradecer a vocês por me permitirem cumprir o meu propósito, né? Contem comigo, sim, como mentor, expert que vocês precisarem. O contato lá eu já passei no comecinho. E conheçam aí o Universo Ágil, esse hub que produz podcast todos os dias. Tem podcast já no episódio 1200, tem Agilidade Jurídica, está em 55. Hoje, daqui a pouquinho, tem Agilidade na Saúde, 8h41, já começou, já, 10 minutinhos. E tem mais um montão de coisa. Então, última dinâmica agora, quero saber se vocês estão minimamente prontos. Olha só a pergunta, hein? Mudou. Minimamente prontos. É a mesma votação. Vamos ver se esse número mudou um pouquinho, ou se ele não mudou, ou se ele piorou. Tá tudo bem. Então, quero saber agora se vocês estão minimamente prontos e prontas para darem próximos passos na sua vida pessoal e serem CEOs e terem vida exponencialmente abundante, próspera, seja na vida pessoal, claro, mas também vale de tudo que a gente viu aqui na vida empresarial, na vida empreendedora. Então vamos lá, 5 pessoas, quero ver se a gente chega aqui até 10. É o mesmo QR Code, é o mesmo código, se tiverem dúvida aí, é só gritar que a gente ajuda. Então, tem o código aí 3763 1847. Pergunta é, será que a gente agora, depois desse conteúdo, a gente está melhor preparado? Será que a gente está minimamente pronto para dar os próximos passos um pouquinho mais seguros e mais dinâmicos? Então, vamos olhar.
Aí, mais 2 pessoas votando. Vamos lá, mais 2, aí eu já abro e já revelo para vocês. Tá aí, 8,9. Então, vocês estão infinitamente, exponencialmente melhor preparados e preparadas. E tá aqui meu presente para vocês. É só escanear esse QR Code, vocês baixam esse material, olham, tem um pouquinho mais de material aí também, né? A gente compilou aí para poder entregar o mínimo necessário para vocês liderarem a vida de vocês, para vocês serem exponenciais na prosperidade, na saúde e em todas as dimensões da vida de vocês. Obrigado! Beijos! Sejam ágeis e façam a diferença. Primeira coisa, quem aí, vocês ganharam bloquinho? Vocês anotaram alguma coisa? Quem anotou alguma coisa? Levanta a mão. Muito bom. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma anotação agora. Peguem aí o seu celular, seu caderno, seu bloquinho. Todo mundo. Eu vi todo mundo anotando. Façam uma anotação aí. Vou finalizar, beleza, André? Meu querido, André, obrigado. Obrigado mesmo, hein? De coração. Lá. Salvou o dia. André. Tamo junto. Façam uma anotação.